turma, prosseguindo, vamos lá. Letra B. Considere que um indivíduo tenha divulgado e publicado pela internet fotografias pornográficas envolvendo crianças e que essa ação tenha ocorrido em cidade brasileira, mas o acesso ao material tenha se dado além das fronteiras nacionais. Nesse caso, a justiça competente para o processo e o julgamento do feito será estadual, pois o delito não se consumou no exterior. Gente, está errada essa assertiva. É claro que a gente ainda vai falar amplamente na nossa aula 3 sobre os crimes previstos no ECA. Mas para adiantar, para a gente conseguir resolver essa questão, já que ela envolve outras coisas de procedimento que a gente vai falar nas outras letras. Por que a letra B está errada? Eu tenho muitos julgados, mas muitos. A gente pode pesquisar assim, é uma enormidade. Eu acho que é o crime mais julgado no ECA. Sobre essa questão da pornografia infanto-juvenil. Então, o ECA, ele prevê crime de pornografia infanto-juvenil. Você vai verificar, se você estiver estudando pelo meu livro, que eu não uso a expressão pedofilia, muito pelo contrário, eu até critico essa expressão e acho que você não deve usar numa prova discursiva, numa prova oral de jeito nenhum. Porque pedofilia, dependendo da situação, do exame pericial realizado, pedofilia pode até ser considerada doença mental. Então, pedofilia, o pedófilo pode até ser inimputável. Então, se eu estou falando do crime, eu estou falando de pornografia infanto-juvenil, que está previsto no ECA hoje em dia, nos artigos 240, 241, 241A, 241B, C e D. Professor, e o E? O E não prevê crime, o E explica. Mas a gente vai analisar isso ainda. Dentre esses crimes aqui, um dos crimes do 241, e que já existia antes dessa reforma, que deu toda essa mega estrutura aos crimes de pornografia infanto-juvenil. Porque eles foram reformados em 2008 pela lei 11.829. Então, antes de toda essa estrutura, eu só tinha o 240 e o 241. Mas mesmo nessa época, já era crime a publicação de imagem, inclusive pela internet, pela rede mundial de computadores. Que o 241, em uma reforma anterior a 2008, já havia deixado claro. A questão é, quando eu publico essas imagens, esse crime, ele é de competência da Justiça Estadual ou ele é de competência da Justiça Federal? Isso é um tema muito debatido nos tribunais superiores, principalmente no STJ, que vai nos estabelecer o seguinte, depende. Não é só porque o crime é de publicação que eu tenho competência da Justiça Federal. Não é só porque o crime é esse que eu tenho competência da Justiça Federal. Mas se esse crime ultrapassa as fronteiras do nosso território nacional, não é porque eu sentei aqui e fiz que a competência vai ser da Justiça Estadual. Vou repetir. Se eu publico a imagem no computador, não é só porque eu fiz isso que é competência da Justiça Federal. Mas, por outro lado, não é porque eu publico e faço isso aqui no Brasil, sentadinha num computador, em território brasileiro, que esse crime não pode ser de competência da Justiça Federal. Tem que ser de competência da Justiça Estadual. Não tem que ser nenhum nem outro. Eu tenho que olhar o caso concreto. Porque eu tenho que verificar se no caso concreto ultrapassou as fronteiras do território nacional. O STJ julgou um caso há bem pouco tempo, que um rapaz, ele colocou certas imagens, mas na rede interna de um colégio. Os alunos é que tinham acesso. Mas na rede interna do colégio. E aí o STJ concluiu o seguinte, bom, nesse caso específico não ultrapassou as fronteiras do território nacional, não é apto a ultrapassar. Então, se não é, eu não posso afirmar que é competência da Justiça Federal. Mas, se por um acaso eu faço a criação de um site de pornografia infanto-juvenil e publico imagens, bom, aí é diferente. Porque aí eu já tenho uma enorme possibilidade de divulgação mundial dessas imagens. Então, isso ultrapassa
as fronteiras do território nacional. E aí, nesse exemplo, eu teria a competência da Justiça Federal. Então, por isso que a nossa assertiva aqui está errada. Depois, quando a gente chegar no artigo 241, na nossa aula 3, aí vocês vão entender direitinho a diferença para cada crime. A gente vai ver que em uma das provas de delegado, na prova do Espírito Santo, se abordou amplamente, a banca foi a CESP, se abordou amplamente esse crime, um desses crimes, né? No caso, aquele do mantenedor que não retira as imagens. A gente vai falar também dessa questão na nossa aula 3 para você entender direitinho. Falar aquela questão da notificação dele, qual a natureza que isso tem no direito penal. Então, vamos lá, continuando a nossa questão. Letra C. Em se tratando de menor inimputável, inexiste pretensão punitiva estatal propriamente, mas apenas pretensão educativa, que é dever não só do Estado, mas da família, da comunidade e da sociedade em geral, conforme disposto expressamente na legislação de regência, que é o ECA, aliás, logo no início do ECA a gente tem essa previsão, e na Constituição Federal. Então, o nosso gabarito é a letra C, em que pese, vou dizer para vocês, existir julgado dos nossos tribunais superiores dizendo que medida socioeducativa tem carga punitiva. Mas foi o que eu te falei, para a tua prova, considera, em primeiro lugar, o que dispõe o nosso estatuto e a ideia dele, o espírito da lei. Só num segundo momento você parte para a ideia de jurisprudência, não há dúvida, de que se no estado que você for fazer a sua prova de delegado, a banca que elabora for a CESP, tem toda uma importância a questão jurisprudencial, porque a banca costuma cobrar trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça. Mas se não for o caso, aí você já pode ficar um pouquinho mais tranquilo e trabalhar principalmente com o espírito da lei e com a letra efetivamente do ECA, da nossa legislação de regência. Prosseguindo, vamos ver o erro da E, que a D a gente já viu qual é, né? Foi o prazo. Letra E. O magistrado, no momento da reavaliação da medida socioeducativa imposta, está vinculado a pareceres e relatórios técnicos e não pode, com base na livre apreciação de outros elementos de convicção, dirimir a controvérsia. Errado. Não só por uma questão nitidamente processual, mas também por uma ausência de qualquer requisito do ECA que exija esses pareceres e que impeça o juiz de liberar o adolescente, por exemplo, com base nessa reavaliação. Essa reavaliação que deve ocorrer pelo nosso estatuto, no máximo a cada 6 meses. Então, no máximo a cada 6 meses, a situação daquele adolescente que está internado será reavaliada. Para quê? Para verificar, essencialmente, se a medida cumpriu ou não a finalidade. E se a medida cumpriu a finalidade, o juiz libera. Se a medida não cumpriu, o adolescente continua internado. Até quando? A gente vai falar já da internação. Mas a gente já sabe que não pode ser por mais de 3 anos. Vamos lá, prosseguindo. Então, o nosso gabarito aqui dessa questão, que foi de 2009, é a letra C. Isso aqui a gente viu. Esse nós resolvemos, né? Falamos que não pode existir apreensão para averiguação. Essa questão aqui foi anulada. Essa questão é da FUNCAB, foi da recente prova de delegado que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, e a gente vai entender por que ela foi anulada, né? A gente vai ver que não tem assertiva correta. Então, essa prova foi em 2012, né? Foi no segundo semestre, finalzinho de 2012, quase início de 2013. Aliás, de 2012 para 2013 mesmo. Agora, eu só não me recordo se foi em dezembro de 2012 ou em janeiro de 2013. João Alberto, nascido em 2 de fevereiro de 1994, juntamente com seu irmão José Silva, nascido em 15 de janeiro de 1996. Então, o primeiro, 94, 2004 até fevereiro de 2013, ele já era maior. E o segundo não. O segundo era adolescente ainda. O José Silva nasceu em 1996 e ainda era adolescente. Aproveitando-se da ausência de seus pais e demais parentes, abordaram, no dia 27 de setembro do ano em curso, no interior da residência destes, sua sobrinha Vera, nascida no dia 13 de maio do ano de 1997, usando de violência e grave ameaça.
obrigando-a a praticar com eles atos libidinosos e conjunção carnal. Ou seja, para um crime, para outro ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Artigo 217-A. Então, nós tínhamos o João Alberto, já maior, já que a nossa prova, salvo engano, foi realizada em janeiro de 2013. E o outro, ainda adolescente, já que nascido em 1996. Em razão do estranho barulho e da gritaria da jovem, vizinhos chamaram os policiais militares que lograram deter João e José em flagrante. A vítima ficou gravemente ferida, o que despertou a revolta dos familiares e populares que tentaram agredir João e José. Estes, por sua vez, ameaçaram os vizinhos que testemunharam um fato dizendo que seriam apagados. Então ainda ameaçaram os vizinhos, né? Em seguida, ambos foram conduzidos pelos policiais à unidade policial e apresentados ao delegado que deverá. E vamos entender por que foi anulada a questão. Vamos lá. Letra A. Autuar João e José pelo delito de estupro e apresentá-los imediatamente ao juízo da infância e da juventude, que poderá determinar a internação provisória por até 45 dias. Toda errada. Porque se tem um maior com o menor, eles devem ser encaminhados para onde, turma? Para a delegacia especializada. Lá, o delegado separa. E o maior vai para a delegacia comum, enquanto que será adotado todo o procedimento que nós vimos para o adolescente. Letra B. Lavrar contra João e José o auto de apreensão. Nossa, já está errado aí, né? Porque se eu tenho um maior e eu tenho um adolescente, então a autoridade policial da delegacia especializada ela não pode lavrar auto de apreensão em face dos dois. Letra C. Lavrar contra João e José auto de prisão. Também não posso, já está errado daí. Ora, se eu estou falando de ato infracional por um e crime por outro, eu tenho que ver o seguinte. Em relação ao adolescente, porque o adulto vai ser preso em flagrante, em relação ao adolescente, o que o delegado deve fazer? Lavrar o auto de apreensão. Por quê? Porque aqui o ato infracional foi praticado com violência e com grave ameaça. O estupro de vulnerável, ele pode ser praticado sem. Mas aqui no nosso caso concreto não foi. O estupro de vulnerável, ele prescinde de violência ou de grave ameaça. Ou seja, não precisa da violência ou da grave ameaça. Pode ser baseado única e simplesmente na idade da vítima, que é menor de 14 anos. Se não for uma das outras hipóteses de vulnerável. Óbvio, mas aqui eu estou me focando no nosso tema. Então aqui, em relação ao adolescente, o que a autoridade policial deveria fazer seria o auto de apreensão. Nessa questão aqui deve estar te surgindo, vou tentar adivinhar, a seguinte dúvida. Mas, professora, tem que ser o delegado da delegacia especializada? E aí, turma, a resposta é: tudo depende da localidade. Porque o ECA, ele não vai dizer que tem que levar para a delegacia especializada da localidade mais próxima. Não. Ele vai nos dizer que tem que levar para a delegacia especializada se houver naquela localidade. Se não houver, é delegacia comum. Mas aí o delegado vai seguir o procedimento do ECA. E o procedimento não é prender em flagrante, não é lavrar auto de prisão em flagrante, é apreensão em flagrante. É lavrar auto de apreensão ou boletim de ocorrência circunstanciada. Então, pode ser na delegacia comum? Até pode. Se naquela localidade não tem delegacia especializada. Mas precisa ser seguido o procedimento do ECA. Perfeito? Vamos lá, voltando para a nossa tela. Letra D. Lavrar o auto de prisão em flagrante contra João. E em relação a José, lavrar o termo de entrega aos pais. Não é lavrar termo de entrega. É lavrar auto de apreensão. Sim, vai ter termo de entrega. Por quê? Porque se ele liberar, porque ele pode não liberar, pode. Quando é que ele pode não liberar? Quando tem aqueles requisitos do 174. Então, se ele libera, regra, tem esse termo. Esse termo é um termo, na verdade, que no fundo é de compromisso. Entrega com compromisso. Olha, tô te entregando o adolescente, mas pai, mãe, você vai levar o teu filho no MP ainda hoje. Ou então, se hoje não for possível, no máximo no próximo dia útil. Volta. Então, também não é a letra D.
Letra E. Lavrar o auto de prisão em flagrante em relação a João e apreender o adolescente José, lavrando o auto de apreensão de adolescente por ato infracional análogo ao delito de estupro previsto no artigo 217-A do Código Penal. E, em seguida, apresentá-lo imediatamente ao representante do Ministério Público em exercício na vara da infância e da juventude para as medidas legais. Acho que vocês também já perceberam um erro. Quando eu estou falando de adolescente, eu realmente, sendo autoridade policial, teria que lavrar o auto de apreensão se o ato infracional é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Mas, em seguida, eu devo, em regra, liberar, entregar os... Mas, professor, a autoridade policial não pode encaminhar ao MP? Bom, se não tiver pai ou responsável, o que a autoridade policial... Ou então, também, vamos lá. Ou então, se não for caso de entrega ao responsável, o que a autoridade policial vai fazer? A autoridade policial vai encaminhar aquele adolescente para uma entidade. E a entidade vai fazer a apresentação do adolescente ao MP. Eu vou repetir. Se por um acaso a autoridade policial perceber que o caso não é de liberação, os pais não vão entregar. Não são os pais. Mas aí quem é que vai levar o adolescente? É o delegado? Não. O delegado encaminha para uma entidade. E a entidade é que fará a apresentação do adolescente ao Ministério Público. Gente, isso é muito importante para a prova. Porque isso diz respeito, inclusive, à questão de se pode ou não o adolescente permanecer em uma delegacia. Pode um adolescente estar em uma delegacia? E aí, o ECA vai nos trazer a previsão de 2 prazos diferenciados. Vamos para a nossa tela. Uma coisa, vou puxar lá o quadrinho do procedimento para você poder entender melhor. Daqui a pouco eu volto para a nossa questão. Uma coisa é a autoridade policial não liberar e ter que encaminhar para a entidade apresentar ao Ministério Público. Outra coisa totalmente diferente é quando o juiz aqui, durante a fase judicial, portanto, ele decreta a internação provisória. Eu vou ter duas chances do adolescente permanecer por um tempinho na delegacia, em sede policial. Aí tem gente, eu sempre ouço pessoas falar assim, professora, o máximo que um adolescente pode ficar em delegacia são 5 dias? Sim, é verdade. É verdade. Mas na fase judicial. Quando o juiz decreta internação provisória na fase judicial, qual é o correto? O correto é para uma entidade cumprir. Ficar lá pelo prazo máximo de 45 dias. Mas se naquela localidade não tiver entidade, pode o adolescente permanecer por, no máximo, 5 dias em sede policial, aguardando a transferência. Então, o ideal é a pronta transferência. O juiz, em sede judicial, decreta internação provisória, o correto é a pronta transferência para a entidade para cumprir. Mas se naquela localidade não tem a entidade, e então não é possível a pronta transferência, qual é o local em que o adolescente fica? Fica na delegacia. Livre da convivência com presos, em local separado, que seja compatível com a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. E por quanto tempo ele fica? Ele fica por, no máximo, 5 dias. Mas nós não temos esse prazo máximo de 5 dias na primeira situação. Volta. Se eu estiver falando da fase policial, aí a história é outra. Por quê? Então, se nós olharmos para a fase policial, o prazo é diferente. O prazo máximo será de 24 horas, de novo. Fase judicial.
O juiz decreta a internação provisória. Decretando a internação provisória, não tem entidade de atendimento naquela localidade para ele cumprir a provisória, para ele ficar lá pelo prazo máximo de 45 dias. Para onde ele vai? Ele vai para a delegacia. Mas na delegacia ele fica por no máximo quanto tempo? 5 dias. Mas volta agora no procedimento. Se nós estivermos falando da fase policial, e nessa fase policial, no finalzinho do procedimento em fase policial, a autoridade policial pensou, não, aqui não é caso de liberação. O que a autoridade policial ela deve fazer? Ela deve, se não for possível, a pronta entrega ao Ministério Público, encaminhar para uma entidade de atendimento. E essa entidade de atendimento tem o prazo de 24 horas, eu vou repetir daqui a pouco, tem o prazo de 24 horas para encaminhar o adolescente ao MP. Agora, e se na localidade não tiver entidade de atendimento? Aí a autoridade policial ganha o prazo da entidade. E o adolescente poderá permanecer em delegacia por 24 horas. Eu vou repetir. Na delegacia, dotado o procedimento, a autoridade policial ela percebe o seguinte: aqui não é caso de liberação. O que ela faz? Ela remete o adolescente ao Ministério Público. Mas se não for possível, ela encaminha o adolescente a uma entidade de atendimento. E essa entidade vai ter o prazo de 24 horas para encaminhar ao MP. Mas e se não tiver a entidade de atendimento? Bom, aí o adolescente tem que ficar na delegacia. Mas o que acontece é que a autoridade policial ganha o prazo da entidade. E aí o adolescente, em fase policial, então, poderá permanecer quanto tempo na delegacia? 24 horas. Vamos botar isso na tela para você não ter nenhuma dúvida na tua prova. Eu tenho 2 prazos em que um adolescente pode permanecer em sede policial. Permanência do adolescente em sede policial, na delegacia. É para cumprir medida? Não. Adolescente não cumpre medida em delegacia. Eu tenho 2 prazos. O primeiro é de 24 horas. O segundo é de 5 dias. Qual é o de 5 dias? É quando judicialmente o juiz decreta internação provisória. E não é possível a pronta transferência para entidade de atendimento. Aquela localidade não tem entidade de atendimento, por exemplo. Segundo prazo, 24 horas. Quando que ele se dá? Bom, a autoridade decide pela não liberação. Decidindo pela não liberação, ela deve encaminhar ao MP. Mas essa é a única alternativa? Não. Por quê? Porque se não for possível encaminhar ao MP, ela encaminha para entidade de atendimento, que terá o prazo de 24 horas para encaminhar ao MP. Tudo bem, ótimo. Mas e se não tiver a tal da entidade? Bom, aí a autoridade policial ganha o prazo da entidade. E terá, então, 24 horas para encaminhar o adolescente ao Ministério Público. Então, são 2 prazos. Primeiro prazo é: o juiz já decretou a internação provisória, não tem como realizar a pronta transferência naquele momento. O que acontece? Pode ser que o adolescente fique durante 5 dias na delegacia. Segunda situação, estou ainda lá no início do procedimento, primeira fase do procedimento, fase policial. O delegado, com base no 174, entende que não é caso de liberação. Por quê? Gravidade do ato, repercussão social. Além disso, é necessário para a garantia da ordem pública ou para a segurança do adolescente. O que vai acontecer? Tem que encaminhar ao MP? A princípio, sim, mas é a única alternativa? Não, porque se não for possível, o encaminhamento ao MP encaminha para a entidade de atendimento. Essa entidade vai ter 24 horas para encaminhar o adolescente ao MP.
Agora, e se não tiver a entidade? Aí a autoridade policial ganha o prazo dela e terá, então, 24 horas para encaminhar ao MP. Vamos voltar lá para a nossa questãozinha. Então, aqui, voltando lá para o final, né? Vamos ler ela toda de novo para não ficar confuso. Lavrar o auto de prisão em flagrante em relação a João, apreender o adolescente José. Aqui já ficaria confuso, porque eu não sei se essa delegacia é delegacia comum, se é delegacia especializada. Lavrando o auto de apreensão de adolescente por ato infracional análogo ao delito de estupro, previsto no 217-A do CP, e, em seguida, apresentá-lo imediatamente ao representante do Ministério Público em exercício na vara da infância e da juventude para as medidas legais. Então, aqui eu ainda teria, além dessa confusão que a questão faz, de eu não saber qual foi o delegado que fez, porque é claro, é lógico, que se eu tiver a delegacia comum, porque naquela localidade não tem delegacia especializada, ele vai lavrar o auto de prisão em flagrante para um e o auto de apreensão para outro. Mas se eu tenho a delegacia especializada, a gente já sabe que vai ter uma separação. Na delegacia especializada fica o adolescente, onde será lavrado o auto de apreensão. E no segundo momento, então, na delegacia comum, a autoridade policial vai seguir o procedimento em relação ao adulto. Além disso, a questão parece nos dizer textualmente que a única alternativa é a remessa imediata ao Ministério Público. E aí eu sei, bom, libera ou não libera? Primeiro ponto. Porque se liberar, vai entregar para os pais. No segundo ponto vem, não libera, faz o quê? Bom, aí a princípio encaminha o MP. Mas e se não for possível pronto encaminhamento ao MP? Já está tudo na tua cabeça, já repeti várias vezes, encaminha para a entidade de atendimento. A entidade de atendimento encaminha ao MP. Ela tem o prazo de quanto tempo? 24 horas. Mas se, por exemplo, não tem entidade naquela localidade, a autoridade policial ganha o prazo da entidade. E terá, então, 24 horas para encaminhar o adolescente ao Ministério Público. Perfeito? Vamos lá. Então, aqui, essa nossa questão, aliás, vamos lá, eu não vou marcar, porque essa nossa questão foi anulada pela FUNCAB. Acredito que pela confusão aí que a letra E fez e também por falta dado no nosso enunciado. Prosseguindo. Aqui foi uma questão da CESP, aquelas de marcar certo e errado. O procedimento de apuração de ato infracional só é aplicável em se tratando de conduta praticada por adolescente, pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Se o ato praticado for imputável à criança, pessoa de até 12 anos de idade, o caso deve ser apreciado pelo Conselho Tutelar na respectiva localidade, dada como correta, até porque nós já vimos que realmente só há aquele procedimento trifásico se eu estou falando de adolescente. A partir do momento que eu tenho criança, a criança é encaminhada ao Conselho Tutelar da respectiva localidade da prática do ato, para aplicação da medida de proteção cabível. Deixa eu só te esclarecer uma coisa. Por que o Conselho Tutelar do local da prática do ato? Porque o próprio ECA nos determina que aquela mesma regrinha que eu te ensinei na aula 1, para a competência territorial do juiz da infância e juventude, eu também aplico no que tange ao Conselho Tutelar. Como assim? Se quando eu estou tratando de ato infracional, em relação ao adolescente, quem vai julgar é o juiz da infância e juventude do local da prática do ato infracional, se eu estou tratando da criança que pratica ato infracional, eu vou aplicar a mesma regra, só que agora é Conselho Tutelar. Então, vai ser o Conselho Tutelar da localidade da prática do ato infracional. Perfeito? Ficou claro? Então, aqui, por isso que o nosso gabarito é correto. Prosseguindo. Assinale a opção correta com referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente. A. Em caso de flagrante da prática de ato infracional, o adolescente não é prontamente liberado pela autoridade policial, apesar do comparecimento dos pais quando, pela gravidade do ato infracional e por sua repercussão social,
o adolescente deve permanecer sob internação para manutenção da ordem pública. Olha aí o estudo que nós fizemos do 174. Professora, mas aí está falando sobre internação, mas a gente mencionou isso. Eu falei, não é porque o 174 fala que isso aqui está dizendo para gente que é o delegado que decide sobre a internação provisória. Nós já vimos, nós já entendemos que são coisas diferentes. Então, realmente, pelo 174, quando o delegado percebe que aquele adolescente deve permanecer sob internação, o que ele faz é não liberar. Com base nisso aqui. O que não significa que o juiz vai decretar a internação provisória. Ele vai analisar. Pode decretar ou não. Prosseguindo. Letra B. A internação pode ser cumprida em estabelecimento prisional comum. Errado. O ECA nos é muito claro. A medida de internação deve ser cumprida em entidade própria para isso. São as entidades para cumprimento de medida de internação, onde inclusive os adolescentes ficam separados, rigorosamente separados por vários critérios, como gravidade do ato, pela compleição física. Voltando. Letra C. Se o adolescente devidamente notificado não comparecer injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária deve decretar sua revelia. E já vimos que está errado, né? Vimos isso porque sabemos que, se ele não comparece à audiência de apresentação, se a autoridade judiciária determina sua condução coercitiva e ele não aparece, nós teremos a suspensão do processo. D. O regime de semi-liberdade possibilita ao adolescente a realização de atividades externas, mediante expressa autorização judicial. Muita coisa que a gente usa para internação, o próprio ECA nos permite que a gente utilize no que for cabível para a semi-liberdade. E, olhando para o 121, parágrafos 1º e 7º do ECA, a gente vai perceber que o juiz pode proibir. Mas se ele não proíbe, ele não precisa autorizar. A própria equipe técnica da entidade decide, eu vou repetir. O juiz pode vedar, ele pode proibir. Mas se ele não proíbe, ele não precisa expressamente autorizar. Pode a equipe técnica da entidade decidir sobre isso. Só não pode a equipe técnica permitir atividade externa, como trabalho, como estudo, se o juiz proibir. E se ele proibir, só ele poderá permitir. Se o juiz proibir, só ele poderá permitir. Voltando. Letra E. Durante o período de internação, é vedado a autoridade judiciária ou policial suspender temporariamente a visita dos pais do adolescente. No nosso próximo encontro, a gente vai falar das medidas, vamos falar da internação e vamos falar do 124. E nós vamos ver que, se for necessário, o juiz pode suspender temporariamente até a visita dos pais no interesse do adolescente. Então, está errado, em virtude do 124 do ECA. Mas na nossa próxima aula, a gente vai falar das medidas socioeducativas e vamos falar dos crimes previstos no Estatuto. De medida socioeducativa, essencialmente, a gente vai se debruçar sobre a internação, que não há dúvida que é aquela que de fato tem relevância para a nossa prova. Gente, mais uma vez, foi um prazer ter estado aqui com vocês. Aqueles que não me adicionaram ainda no Facebook, façam. Cristiane Dupré, tem o perfil que você pode me adicionar e tem as 2 páginas que você pode curtir. Não esquece também, qualquer dúvida, estou disponível pela sua mensagem e pelo meu e-mail. Qualquer dúvida também no estudo da bibliografia, da aula, fica à vontade. Beijo no coração, até o nosso próximo e último encontro.